O que é ser selado com o Espírito Santo de Deus? Qual a diferença entre batismo com o Espírito Santo e ser selado com o Espírito Santo? Há diferença ou é tudo a mesma coisa? Vamos ver isso agora pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Éfeso, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Leia comigo. Efésios 4 e 30. Abra sua Bíblia na sua casa e leia comigo. Tá bom? Então aqui está dizendo: não entristeceu o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado com o Espírito Santo. Estáis selado para a redenção. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença entre ser selado com o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Qual é a diferença? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. O que é o revestimento do Espírito Santo? É o batismo. O que é o batismo? É um revestimento de poder. Por exemplo, com essa camisa eu estou vestido. Com um paletó em cima da camisa eu estou revestido. Então o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, mas não é ser selado com o Espírito Santo. Há um erro muito clássico entre os pregadores. Quando eles estão pregando, os pregadores pentecostais, eles dizem assim, ali está falando língua estranha, Deus selou mais um com o Espírito Santo. Não é selo. O selo ocorre em outras pessoas, em outro momento, que eu vou explicar agora, tá bom? Mas leia comigo. Então, resumindo aqui, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. É bíblico, a evidência inicial é falar em outras línguas, porém, não é ser selado com o Espírito Santo. Então é o quê? O que é ser selado pelo Espírito Santo? É o que eu vou explicar agora aqui, Efésios 4 e 30, você está selado pelo Espírito Santo de Deus. Selado é quando a pessoa aceita Jesus. Não tem aquele momento que o pregador, o pastor prega a mensagem, no final ele faz o apelo. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí as pessoas, eu. Aí vem para frente, o pastor, o pregador ora. Não tem aquele momento? Aquele momento eles estão sendo selados com o Espírito Santo da promessa. Ser selado com o Espírito Santo é receber a salvação, é receber o Espírito Santo na hora da pregação da palavra de Deus. Ou melhor, no final, para quando a pessoa ora por eles, eles estão sendo selados. Selado com o Espírito Santo é o Espírito Santo entrar na vida do pecador, purificar e garantir a salvação. Selo é símbolo de garantia, que é diferente do batismo. Batismo é um revestimento de poder. Selado é receber a salvação junto com o Espírito Santo. É uma espécie assim, no exército, as pessoas vão se alistar. Depois que se alista, passa aí um tempo, uns meses, aí recebe afardamento, o colete, as armas, não é isso? Então o alistamento é o selado. Quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, ele se alistou no exército celestial, ele está garantido a sua salvação pelo Espírito de Deus. Depois de algum tempo, o soldado pega a arma, o escudo, o uniforme, que é o batismo com o Espírito Santo. Ser selado é ser garantido a salvação por meio do Espírito de Deus. E batismo é um revestimento do crente.
revestimento de poder. É tudo isso que está aqui que eu estou falando agora. Abra a sua Bíblia, leia em casa junto com a minha, para você não se perder, ser selado com o Espírito Santo de Deus. Selado é receber o Espírito Santo para regenerar aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é ser selado com o Espírito Santo. Jesus queria dizer, Nicodemos, quando o Espírito de Deus te selar, ou seja, ele entrar na tua vida, ele te regenerar, você está garantido a entrar no céu. Selo é uma espécie de garantia. Quando coloca um selo numa encomenda, numa carta, é garantido que aquela encomenda, aquela carta vai chegar pelos correios no local determinado. Então, quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ele está sendo selado pelo Espírito de Deus para a garantia da sua salvação. Tá bom, pessoal? Nós não somos predestinação. Nós não somos calvinista, nós somos arminianista. O que é arminianista? A salvação por livre-arbítrio. É aquele versículo que diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós, pentecostais das Assembleias de Deus, cremos no livre-arbítrio, arminianismo. Já a igreja reformada, ela crê na predestinação, salvo uma vez, salvo para sempre. Tem dois ramos, o pentecostalismo e os reformados. O pentecostalismo é a Assembleia de Deus, Deus é amor, congregação e muitos outros. Reformado é batista, presbiteriana, wesleyana e outras. John Wesley, wesleyana. Então, está aí a diferença entre selado com o Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. Leia na sua Bíblia. Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Leia 3 capítulos por dia, que você vai ler a Bíblia toda dentro de um ano. Tá bom? Então tá aí a explicação que o aluno me perguntou. Professor, o que é ser selado com o Espírito Santo? A resposta, resumindo, é receber a salvação na hora da pregação da palavra de Deus. Ser selado não tem nada a ver com batismo. Batismo é um revestimento a mais. Batismo não salva, mas o selo salva. Quando a pessoa aceita Jesus, ele está sendo selado com o Espírito Santo para a garantia da nossa salvação. Só se ele perdeu o selo no meio do caminho, que é livre-arbítrio. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Você recebeu o selo, que é o Espírito de Deus, então você tem que ser salvo se permanecer fiel até o fim. Agora, o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com selado com o Espírito Santo. Isso é erro de pregador. Em outro vídeo eu já expliquei o que é o batismo com o Espírito Santo. Tá bom, pessoal? Se vocês querem aprender a palavra de Deus profundamente, se inscreva nesse canal. E eu tenho curso de grego e curso de hebraico. Se você quer fazer o curso de grego, curso de hebraico com diploma, videoaula, livros físicos ou PDF, me chama no WhatsApp. Vocês sabiam que o Antigo Testamento foi escrito na língua grega e o Novo Testamento foi escrito, aliás, o Antigo Testamento na língua hebraica, o Novo Testamento no grego. Eu fiz confusão aqui. O hebraico foi escrito, o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Novo Testamento na língua grega. Se você quer aprender a falar o grego, hebraico, curso com diploma, me chama no WhatsApp. Pessoal, nós temos curso de teologia também, ó. Nós temos anel de teologia, aí sou eu pregando, ó, pessoal, dando aula, ó. Que é os canudos de formatura, todo ano tem formatura. Aqui é o anel de teologia, ó, o fino e o grosso. Tem muito aluno que tem dúvida, esse aqui é o grosso, ó. Esse aqui é o anel grosso. A maioria compra desse anel grosso, mas tem o fino, ó. Tem a letra alfa e o ômega aqui, ó. Olha, alfa e ômega, tá vendo?
Olha lá, pessoal. O ômega, o alfa, a pedra ametista e tem um fino e o grosso. Aí você escolhe qual o teu anel. Quer fazer o curso Teologia, Cristologia, Pneumatologia? 20 livros é o básico, 40 livros é o bacharel. Tá bom, pessoal? Tá aí, ó. Quem quiser fazer curso também de Educação Financeira, Bolsa de Valores, eu sou professor da Bolsa de Valores, tá bom? Então me chama no WhatsApp, quem quer abrir um núcleo de teologia. Pastor, eu quero dar aula na minha igreja. Eu mando os livros para sua casa, você recebe os livros aí, faz uma turma aí, dá aula aí. Ou quiser abrir uma própria escola. Quem quiser fazer a sua formatura, fazer o curso de teologia comigo, quiser comprar o seu anel, quiser fazer o curso de teologia ou de finança, me chama no WhatsApp.